Shalom, queridos. Hoje nosso discipulado é com o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Apesar de que o capítulo 18 eu fiquei devendo para vocês, porque no discipulado passado eu não incluí o capítulo 18, não falei que vocês deveriam ter lido, fazer a leitura, mesmo que eu não ia fazer por causa do tempo, mas eu deveria ter falado, eu não falei. Então, por conta disso, antes de começar o capítulo 19, o discipulador vai ler com você o capítulo 18, que é uma história conhecida, mas é bom que leia. A palavra de Deus tem que ser sempre repassada, quando Deus nos mandou meditar de dia e de noite, porque ele viu que precisava. Então, o discipulador faz a leitura do capítulo 18, para ficar tudo completo, porque vai entrar no questionário. Quando eu fizer o questionário, o assunto do capítulo 18 vai ser incluído e vocês não vão saber responder se não estiverem lendo, não somente no discipulado, mas lerem em casa também. E o capítulo 19 fala de Elias no Monte Horebe. Elias no Monte Horebe. Então, temos aqui o capítulo 19, com o primeiro versículo, dizendo assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá. Eu quero dizer logo para vocês aqui que a gente pode achar que Elias foi um covarde depois de tudo que Deus fez no Monte Carmelo. E ele agora, depois daquela vitória tremenda que chama a atenção de todos nós, qualquer leitor da Bíblia fica impactado com o que aconteceu no capítulo 18, e que não foi lido por nós, mas vocês já leram, a essa altura já estão sabendo. E agora, Elias ficar com medo. Vou dizer para você que não foi somente na antiga aliança, onde havia reis perversos, e os profetas tinham que estar fugindo daqui para lá, mas hoje também assim, você chega na frente da igreja, você prega o que Deus mandou, sem tirar uma vírgula nem um tio, fala a verdade. Por exemplo, eu chego como uma profetisa do Senhor na frente da igreja, sei que Deus falou em Mateus capítulo 5, versículo 28, que se pensar já fez, está escrito em Mateus 5, 28, se pensar já fez. O homem, para considerar um adúltero, não somente porque ele praticou o ato do adultério, mas Jesus está falando que se ele pensar já fez, já adulterou. Aí eu entro com um assunto desse na frente da igreja, falando desse versículo e dizendo que é um motivo pelo qual um rapaz que pede uma moça em casamento, ele vai esperar até o casamento para dar o primeiro beijo. Aí você acha que eu saio de boa de um lugar desse? A igreja me recebe? Pela graça de Deus, eu estou viva, porque sai pai contra mim, é mãe contra mim, como é que minha filha vai namorar sem beijar na boca num tempo desse? Essa mulher louca, os profetas são loucos, porque o evangelho é loucura para quem não acredita em Deus. Então são considerados como loucos. Então é uma loucura mesmo, e Deus já gosta dos loucos. Você lembra de Paulo? Um louco, né? Mas Deus amava Paulo de uma maneira tremenda, porque Paulo era um homem segundo o coração de Deus também. O propósito de Paulo era ganhar vidas, e é tudo que Deus quer que a gente faça, é evangelizar, é fazer discípulos. Então, meu propósito é ganhar vidas, mas ganhar vidas dentro do que a palavra ensina, para viver a palavra.
Então eu chego como uma profetisa do Senhor, nos últimos dias, como ele disse lá em Atos 2,17, profetas e profetisas, pegando a Bíblia e para frente do povo e falar o que está na Bíblia. Isso é a profecia do nosso tempo, da segunda aliança. E é na Bíblia que está escrito, Mateus 5,28. E eu vou tirar essa palavra, esse versículo, fazer um buraquinho assim na página da Bíblia, queimar. Eu tenho que falar o que Deus está falando aqui. Contanto que esteja o que Deus está falando aqui, eu tenho que falar. E aí? Não é a mesma coisa? Quem é que aceita essa palavra? Aí um olha de canto, o outro olha assim, e graças a Deus que ainda estão me mantendo viva, porque acham que é uma loucura a gente dizer que para um casal ser abençoado, casar dentro do que o Senhor ensina, ele não beija na boca. Porque beijo na boca é o início de um ato sexual. Agora me diga se tem alguém doente, porque aí eu vou entender. Ah, ele beija na boca porque ele é doente. Ele não sente nada e por isso ele não está pecando. Ela beija na boca porque ela é doente, ela não sente nada, por isso ela não está pecando. Por isso ela pode beijar até o dia de casar. Todo dia beijando, porque ela não sente nada. Não vai estar agredindo a natureza, não, de jeito nenhum. Se ela não sente nada. Agora me diga, se sentir, o que é que sente? Se não for doente e sentir, o que é que sente? Vontade de continuar o ato sexual que foi começado. E aí, se fizer, está em pecado, e se não fizer, está em pecado também, porque já iniciou e não terminou. O propósito de Deus é que o homem e a mulher que vão se casar espere até o casamento, porque o ato sexual que Deus deixou para o homem e a mulher fazer é começar e terminar. Só o fato de ficar beijando e parar de beijar, o pecado está dobrado, porque está agredindo a natureza. O ser humano foi feito para começar o sexo e ter prazer até o final. E o final, o prazer mais intenso. Então, em nome de Jesus, não fique pensando que os profetas do passado sofreram isso, que isso é verdade mesmo, que faziam, é verdade, porque hoje, com a Bíblia na mão, a gente com a palavra escrita, todo mundo, todos sabendo que é a palavra de Deus, e quando a gente pega e lê, ainda querem apedrejar a gente. E pela graça de Deus, estamos vivos, porque, como eu já disse a você, enquanto o profeta não cumpriu o propósito, Deus guarda ele, nem que seja onde for, dentro das cavernas, onde for, mas Deus guarda. Porque Deus não deixa ninguém sair da terra sem cumprir o propósito. O propósito do profeta é pegar a Bíblia e falar o que Deus falou. Tudo que está na Bíblia que Deus falou, a gente tem que falar. E falar com autoridade. Porque a voz do Senhor é como trovão. A voz dele troveja. A voz dele é poderosa. E a gente tem que falar com muita alegria, dando ênfase ao que ele é, ao que ela é. Poderosa. E ela não volta vazia. Então é isso aí, profeta, é isso aí. Então Elias está sofrendo aqui, terrivelmente, morrendo de medo agora da profetisa, e pensa que eu não fico com medo, não? Quando eu digo que quem pensar já pecou, quem está beijando na boca já pensou, já pecou, já está se prostituindo ali, porque se for o homem casado que pensa, está adulterando. E o solteiro que pensa está se prostituindo na mente. Mas essa palavra aí é coisa da gente saber que acaba de falar e que tem que sair pela porta do fundo, porque pela porta da frente vai ver olhares tão terríveis que é capaz de morrer só pelos olhares. Mas graças a Deus que nós estamos entendendo que a palavra de Deus é para ser pregada e é para ser vivida, para ser meditada de dia e de noite. Temos prova disso dentro da própria palavra, é o Senhor que diz. E a palavra é Jesus, João capítulo 1, versículo 14. Se é Jesus, se eu nego a palavra, estou negando Jesus. Se alguém nega Mateus 5, 28, está negando Jesus. Qualquer versículo da Bíblia, até mesmo um J e um tio que for negado, está negando Jesus. Então vamos prosseguir com a palavra uma vez por semana no nosso discipulado, um capítulo, três capítulos por dia dentro da nossa casa, um pela manhã no nosso lugar secreto, outro pelo meio-dia, depois enquanto descansa o almoço, e outro depois que vai
na hora que vai dormir, para dormir meditando na palavra. Não tem para onde correr. Se for desse jeito, como eu estou ordenando, pela graça de Deus, estando na posição de vice-presidente desse ministério, com assinatura e tudo, documentado, Deus me deu autorização para estar dando a direção que deve ser feita. E aqueles que obedecerem verão que serão os dias mais proveitosos, mais abençoados do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Louvado seja Deus. Então, aqui você tem o capítulo 19, Elias fugindo de Jezabel. E tinha prometido que iria matá-lo, porque ele matou os profetas de Baal. E aí você prossegue, né, com a leitura desse capítulo, também é muito grande, bem grandinho, né? Vocês leem, certo? Bem direitinho. E você vai ver a parte tão gostosa, né, que a gente vê nesse capítulo 19, quando Deus, o que é que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus do Senhor, Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, só ficou eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Aí Elias vai se queixar a Deus, como se Deus não estivesse vendo o profeta, como se Deus fosse deixar o profeta sozinho. Deus chama, Deus garante. Só na hora do profeta sair da terra, que nós sabemos que tem o dia de sair, já com propósito cumprido, é que Deus vai levar o seu filho para estar com ele. Mas durante o período que é para cumprir, pode acontecer o que for, Deus não vai deixar que ninguém tire a vida dele. Então Elias está desse jeito, escondidinho, numa caverninha, né? Situação difícil. Deus encontra. Aí Deus se apresenta a ele como um vento forte, como uma brisa. Vocês leem tudo aqui, porque é conhecida a história e também a leitura não vai ser difícil de entender. E aí, eu acho que a gente pode deixar o capítulo 19, o capítulo 18 e 19, o 18 porque não foi lido no discipulado passado, e o 19 lendo gostosamente essa história linda de busca de Deus para estar com seu profeta que estava escondido na caverna com medo de uma Jezabel. Mas a vitória foi garantida para ele. Nós prosseguiremos no outro discipulado, capítulo 20, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Não se esqueçam de uma coisa: o que eu não leio, mas eu mando vocês lerem, vai sair no questionário. Eu quero alunos que tenham aprovados para honrar os seus discipuladores. E também eu quero que vocês não esqueçam de estar colocando no comentário do vídeo no YouTube o nome do seu discipulador ou da sua discipuladora. Isso é muito importante para manter o controle do número de discipulado que nós temos nesse ministério. É por ali, pelos comentários, que eu vou e copio tudo e vejo quantos discipuladores nós temos e o número de discipuladores que estão sendo honrados pelos seus discípulos. Eu vou saber pela quantidade de discípulos que estiver colocando meu discipulador é fulano. Aí eu olho, tem discipulador que tem um apenas que coloca meu discipulador é fulano e os outros nenhum colocam. Isso é uma desonra. Aí quando a gente vê os outros cheios de discípulos falando que é o seu discipulador e aquele que não é, que vergonha fica para o discipulador. É uma maneira muito triste de retribuir o sacrifício, a luta do discipulador. Ele se prepara, vai para uma sala discipular como Jesus Cristo mandou, e você acha que Jesus não quer que ele seja honrado? Quando Jesus manda alguém estar representando ele quer que haja honra para essa pessoa. O discipulador está representando Jesus. Foi ele que disse em Mateus 28, versículo 19, ide e fazei discípulo. Então, honre seus discipuladores, eles serão elogiados nas nossas reuniões, eles terão almoço conosco, tudo isso porque Deus honra a quem obedece a Ele. E você,
quando sair do seu discipulado, pronto para discipular também, vai ganhar o seu primeiro discípulo, vai falar de Jesus. Quando ele disser sim para Jesus, você vai pegar os estudos de consolidação, vai fazer o acompanhamento, depois discipular e será honrado também. Não tem como não querer fazer uma coisa que a gente quer para nós. Quando você, que hoje é discípulo, estiver discipulando nesse ministério, terão as mesmas honras, almoçar com os apóstolos nos aniversários, está sendo colocado o nome lá no YouTube, no comentário, porque é você fazendo para o seu discipulador e o seu discípulo fazendo com você, assim como já acontece comigo. Os seus discípulos, seus discipuladores é honrado por vocês, e os discipuladores de vocês honram a mim, o apóstolo, colocam o nosso nome também, e eles são honrados, eles me honram também. E aí eu tenho um discipulador também. Nós temos, eu e o apóstolo Alex também temos discipulador, que são os apóstolos Renê e Ana Maria da Terra Nova, e também nós honramos a eles, e eles também estão sendo gratos pelas nossas vidas e nos abençoando também. É uma cadeia de honras, a gente honrando e sendo honrado, honrando e sendo honrado. Isso é realmente ser discipulado, é reconhecer que o seu discipulador não está fazendo nada mais nem nada menos do que o que Jesus mandou. E por isso você honra. E vamos viver assim, honrando uns aos outros, porque a palavra de Deus diz: a quem honra, honra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.